Nosotros podemos seguir tendo prazer em um mesmo encontro. Pero, usted deve estar perguntando, e que hago para ir a la fija? Para ir al grano? Olá, eu sou Flávia dos Santos. E nesse vídeo de hoje quero falar sobre o prazer feminino, que agora me estão censurando neste canal. Todos meus vídeos estão passando por isso. Ajude-me, deem seu like, comparta meus vídeos. É a única maneira que eu tenho de seguir podendo fazer esses conteúdos. Pero volvamos a lo nuestro. Ustedes sabem que é o que les impide de ter aquele grande... Aqui les cuento. Falar do prazer feminino sempre é um tema complicado. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres não tem muita ideia em onde estão suas partes do corpo e que podem e que não podem. Vocês sabem que hasta 1998 o clítoris era a parte do corpo de que não se falava, de que não se tocava. Toda a ideia de prazer feminino quedava sempre concentrada adentro da penetração. Então, muitas mulheres não tinham ideia de esse poderoso órgano que todas nós outras temos e que tem mais de 10.000 ramificações nerviosas e que existe em nosso corpo com uma única função: dar prazer. Pero hasta 1998, pouquíssimo se falava, hasta que chegou finalmente um médico e disse: não, o prazer feminino está aí. A mulher sente muito desejo nesta parte do corpo. E foi aí então que não só a indústria de todos os juguetes, como as conversações, passaram a estar muito mais centradas em nosso órgano. Pero hasta então, era um montão de mulheres tentando sentir prazer só com o mete-saca. E eu les dou um dado: 75% das mulheres em todo o mundo só logram o prazer com a estimulação direta dele. Eu não posso dizer as palavras, acuérdense, me estão escondendo os vídeos. Então você vai dizer clim, pero você já sabe o que quero dizer, não? Se não sabe, me escrevam que eu les contesto. Pero miren, é verdade, muitas das mulheres só vão sentir o prazer quando são estimuladas diretamente, seja com toques orales, com a mão ou com juguetes. E o problema está que porque não hablamos do tema, quedam um montão de mulheres em la dúvida a la hora de sentir prazer. Creem que têm um problema, creem que estão passando por alguma dificuldade sexual e não. É solamente falta de conhecimento. Pero dicho isso, um aspecto super importante é que muitas vezes, uno para acomodar-se em uma relação, uno pensando que a dificuldade é de uno, termina cedendo seu momento mais gratificante ao outro. É decir, termina acostando com uma pessoa que hace poucos estímulos, que termina sendo egoísta na cama, que não te dá a oportunidade de verdadeiramente conectar o corpo e a mente. Porque quando nós outras começamos a meter a mente, o desejo, empiezam as palavras, as carícias, é quando o cérebro manda esse mensagem através de hormonas e receptores neurológicos para o corpo. Nosso corpo empieza a relajar-se, nossas glândulas empiezam a ativar-se e aí é quando se dá a lubricação, é quando se dá a sensibilização de nossa parte genital. Desafortunadamente, porque a grande maioria dos homens não entende os mecanismos do corpo feminino, vá de una, ou pior, toca nosso clim, como se fosse um timbre, não? A famosa canção You Can Ring My Bell, Ring My Bell. Não, senhores, uno não ring the bell. Uno vai, diz palavras, carícias, beijos, massagens, toques. E o último que vai tocar no corpo feminino é o sur, norte, centro e sur. O sur é a última parte que vocês vão visitar. ¿Oyeron? Tratar de conversar antes, tratar de explicar que as diferenças nos tempos são distintas. Nós outras temos umas vantagens enormes, porque não temos que manter uma ereção, porque não temos que passar por período refratário, que é quando
se acaba e toca volver a empezar a subir. Não, nós outros podemos seguir tendo prazer em um mesmo encontro, em um mesmo momento. Pero muitas mulheres não sabem disso, ou pior, creem que todo depende de que ele termine para que ella pueda terminar e deixam de viver seu prazer de verdade. Chicas, mulheres, o prazer é tuyo ou mío. É dizer, eu não tenho que regalar gratuitamente meu tempo, meu prazer e minha capacidade de sentir a outra pessoa que está afanada, a outra pessoa que seja pouco conhecedora do prazer, ou pior, que seja tacanha no sexo. Porque sim, senhores, existem os tacanhos em la cama e não são poucos. Homens ou hasta mulheres que muitas vezes vão à firra e terminam e dizem, bueno, já terminei, agora tu verás lo que hace. Se é assim, déjalo ir ou déjala ir, porque de verdade, o prazer é algo tão nosso e tanto que merecemos que não há que dárselo gratuito, não há que perder o tempo. Aproveite esse tempo, conectem-se. Pero, você me deve estar perguntando, e que hago para ir à la firra, para ir al grano? Bueno, em primeiro lugar, se aún não se conhecem, é hora de conhecer-se. El espejito para mirar todo o seu corpo, para saber onde está o clic, quando eu digo, a entrada dela VV, depois para tocar, para que vocês possam conhecer e entender cada parte de seu corpo como se sente. Então, com esse dedito, as manitos de nós outros são poderosas. Essas manitos não é só para ser carícias na pareja, não é só para ser aquela carita assim, ai, um besito, todo. Não, a manito também é para que se explorem, para que conozcan, para que puedan hacer esse passeio por el corpo e entender cada parte, quando é tocada, como se sente. Segundo, zero pena. Pena e prazer não combinam. É mais, todo lo que significa sentir-se feliz e prazenteira, tu não tens que estar nem linda, nem perfeita. Todo ao revés, porque esses momentos são os momentos que uno se despeluca, são os momentos em que uno se entrega às sensações. Agora, se uno está com pena, preocupado com o corpo, preocupado como se me veio, preocupado com isso, preocupado com aquele outro, vai ser difícil. Acuérdense, pena e prazer não combinam. Ou suelta a pena e grito herido, las posiciones que sean, las formas del cuerpo que sean. E ojo, nada de preocupação com olores, ¿no? Porque aún tem mulheres que creem que la vivi o ele é raro. E não. Todas nós outras temos um olor próprio. Nadie o ele é raro. Se o ele é raro, a pescada porque há uma infecção. Pero esse é tema para outro dia. Pero mientras tenga esse olor del placer, esse olor del cuerpo humano, isto incluso excita. Les gostou? Eu sei que sim. Pero se les gostou, já sabem. Outra vez, deixem seu comentário, deem like, compartam com outras pessoas. Ajudem-me, porque meus vídeos estão sendo cada vez mais escondidos por conta do conteúdo. E, por supuesto, siga-me em minhas redes sociais. @Flávia dos Santos.